Israel atacou os palestinos com drones e mais de 1.000 soldados na maior investida contra a Cisjordânia em 20 anos. E pelo menos 10 palestinos morreram. Vamos então conversar sobre isso com a nossa correspondente, a Cecília Malan. Cecília está em Londres. Cecília, bem-vinda. Boa tarde para você. Israel diz que foi uma operação antiterrorista, né? Mas nós temos percebido que nos últimos meses a tensão só tem aumentado por lá e nessa região. Conta pra gente o que é que está acontecendo, por favor. Conto Central, boa tarde a todos. É mais uma escalada de violência na Cisjordânia. Segundo as forças de defesa de Israel, 10 militantes morreram, 70 foram interrogados e 20 detidos. O Ministério da Saúde palestino ainda fala em mais de 50 feridos, muitos em estado grave. Além da Cisjordânia, a operação já gerou protestos na faixa de Gaza também. De um lado, o exército de Israel, que diz estar atacando infraestrutura terrorista na cidade de Jenin, depois de um aumento de ataques contra israelenses por pessoas que operam de lá. Do outro, diferentes grupos militantes anti-Israel, baseados no campo de refugiados de Jenin, que viveu uma semana de violentos combates em 2002, quando mais de 50 palestinos e 23 soldados israelenses foram mortos. Muitos dos grupos de hoje, como as brigadas de Jenin, operam fora do controle da autoridade palestina e são, na grande maioria, compostos por jovens que nunca conheceram nada parecido com um processo de paz significativo. É uma panela de pressão sem solução diplomática à vista. O ataque começou no início da madrugada. Estava escuro quando Israel lançou ao menos 10 drones com explosivos contra Jenin. A investida aérea foi seguida de uma incursão por terra. Apoiados por tanques blindados e atiradores de elite, entre 1.000 e 2.000 soldados israelenses avançaram pelas ruas de Jenin. O principal alvo era o campo de refugiados instalado pela ONU na margem da cidade desde 1953. Hoje, cerca de 14.000 pessoas convivem em meio quilômetro quadrado. Esse vídeo, divulgado pelas Forças Armadas de Israel, mostra o momento que um prédio é atingido por um ataque aéreo. Segundo os militares, era um centro de comando de grupos terroristas. Centenas de palestinos foram às ruas. Revoltados, moradores colocaram fogo em pneus e carregaram feridos com as próprias mãos para dentro dos hospitais. O que está acontecendo no campo de refugiados é uma verdadeira guerra, com ataques vindos do céu. Cada veículo nosso que vai até lá volta cheio de feridos, conta esse motorista de ambulância. Era noite ainda e os palestinos já lamentavam os mortos em funerais públicos. Drones israelenses continuaram sobrevoando Jenin com o dia claro. Imagens captaram nuvens de fumaça escura e o som de tiros. Em Ramallah, o primeiro-ministro palestino chamou o ataque militar israelense de um novo crime. Em Jerusalém, o ministro do Exterior fez questão de dizer que Israel não tem briga com os palestinos. Nossa luta é com os representantes do Irã em nossa região, principalmente o Hamas e a Jihad Islâmica, organizações terroristas que lutam contra nós pelo Irã, ele disse. E insistiu que o foco é nas células terroristas em Jenin, não numa operação mais ampla na Cisjordânia. Na capital iraniana, Teherã, o porta-voz do Ministério do Exterior condenou os ataques de drones israelenses. Nas palavras dele, mostram que Israel não está interessado na paz. Israel também está enfrentando protestos contra a retomada de uma proposta de reforma que pode enfraquecer o poder judiciário. Isso tem provocado muita preocupação na sociedade. Manifestantes policiais se enfrentaram durante um protesto no principal aeroporto do país. De manhã, uma outra manifestação bloqueou por mais de 1 hora o acesso ao importante porto de Haifa e impediu a entrada de mais de 100 caminhões.
Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e aliados do governo dizem que a reforma é necessária para restaurar o equilíbrio entre os poderes e corrigir o que eles consideram um exagero dos tribunais. Já os críticos veem a reforma como uma ameaça à independência das cortes e também uma ameaça à democracia em Israel. Um representante do parlamento russo afirmou que cerca de 700 mil crianças foram retiradas de áreas de conflito na Ucrânia e levadas para a Rússia. Olha que grave isso, hein? O governo russo alega que a ação foi para proteger órfãos e abandonados. A Ucrânia chama isso de deportação forçada e ilegal. Em Sumy, no norte da Ucrânia, um ataque russo com drone atingiu um prédio residencial e matou uma pessoa. Em seu primeiro comentário sobre o motim do grupo Wagner, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, disse hoje que a rebelião não afetou a operação militar especial na Ucrânia. E o porta-voz do Kremlin afirmou que os serviços de inteligência do país estão funcionando bem. Em Haia, na Holanda, entrou em operação o novo Centro Internacional para Acusação de Crimes de Agressão. Esse centro vai cooperar com o Tribunal Penal Internacional para investigar a invasão russa à Ucrânia. Eu falo agora da França porque autoridades fizeram um ato hoje contra a onda de violência durante os protestos no país. Você tem acompanhado essa situação aqui conosco. Mais de 3 mil pessoas foram presas nas manifestações desde a semana passada, quando um policial matou a queima-roupa um adolescente numa abordagem de trânsito. Vamos então até a França conversar ao vivo com o Guilherme Pereira. O Guilherme, portanto, acompanha aí essa situação toda desde o primeiro dia e fala bem da frente da Prefeitura de Paris. Guilherme, bem-vindo, boa tarde. Como é que está a situação hoje por aí? Oi, Trali, tudo bem? Um abraço para você e para todo mundo que está acompanhando o jornal hoje. A gente está aqui em frente ao Hotel de Ville, que é a Prefeitura de Paris, onde hoje foi realizado um ato por prefeitos e políticos contra essa onda de violência. Foi um chamado pela paz que também aconteceu em outras prefeituras do país, inclusive em Nanterre, epicentro das manifestações, que é a cidade onde o garoto foi morto na última terça-feira. Desde então, a França está sendo tomada por essas manifestações. Esses atos também foram uma reação contra o episódio mais grave até aqui. Na madrugada de domingo, um carro foi incendiado dentro da casa do prefeito de La-les-Roses, que é uma cidade também na região metropolitana de Paris. A mulher dele e os filhos de 5 e 7 anos estavam em casa e tiveram que ser hospitalizados. O caso está sendo investigado como uma tentativa de homicídio. Hoje, uma manifestação em solidariedade ao prefeito e à família dele foi realizada lá em La-les-Roses. Na última madrugada, as prisões, o número de prisões foi menor, 150. Mas a violência, que agora está concentrada sobretudo nos subúrbios, continua alto. Nessa mesma madrugada, 650 prédios e carros foram depredados. Para a gente ter uma ideia, gente, desde terça-feira passada, já foram 5 mil carros queimados e 700 agentes da segurança feridos durante estes protestos. Vale sempre lembrar que esse caso reacendeu um debate sobre racismo e xenofobia dentro da polícia francesa, sobretudo nos subúrbios da França. Só no ano passado, 13 pessoas morreram durante fiscalizações da polícia francesa. E uma pesquisa revelou que árabes e negros têm 20% a mais de chance de serem parados pela polícia aqui na França. Hoje o presidente Emmanuel Macron se reúne com os presidentes do Poder Legislativo para debater soluções para a crise, mas também para entender por que a França chegou a esse ponto que a gente está acompanhando. Trali. Valeu. Boa tarde para você. Obrigado, Guilherme. Algumas causas aí para isso tudo você mesmo trouxe para a gente agora. E é óbvio, né, que o presidente vai ter que sentar com as autoridades e vai ter que repensar, né, o comportamento aí em relação aos jovens em especial, para ver como é que consegue devolver aí a tranquilidade para todos. Um forte abraço e bom trabalho para você aí.
Uma pesquisa feita em 33 países mostra que a percepção das desigualdades no tratamento de pessoas LGBTQIA+, mulheres, pessoas com deficiências e minorias étnicas é maior aqui no Brasil. Eu sou Maria Queca Barbosa, estou com 23 anos, uma pessoa afro-indígena e trans não binária. Maria Queca faz a comunicação de empresa